Aquela frase célebre de um casamento que diz até que a morte os separe, pode facilmente virar até que as finanças os separem. A verdade é que ninguém casa pensando em se separar, mas problemas financeiros são a causa de 46% das separações. O problema muitas vezes está em começar errado, sem nunca terem conversado abertamente sobre a vida financeira a dois. Para te ajudar nisso, vamos compartilhar nesse vídeo 7 tópicos que precisam ser abordados. Antes do sim, eles podem não garantir 100% da sua união, mas certamente vai te afastar desses fantasmas. Seja muito bem-vindo ao lado mais seguro da força. Além de dividirmos a vida, o dinheiro e os sonhos, nós somos consultores e estrategistas financeiros e toda terça e quinta trazemos conteúdos novos, especialmente para te ajudar a realizar seus projetos de vida com sucesso e tranquilidade financeira. Então já se inscreva aqui no canal e ative as notificações para ter uma relação melhor com o seu dinheiro e o planejamento financeiro mais seguro de verdade. Meu nome é Nelson Paiva. E eu sou Juliana Frota. E esse aqui é o seu lado mais seguro. Quando um casal começa a vida 2, é natural que além de dividir a vida, os sonhos, também divida o dinheiro, os planos e as responsabilidades do dia a dia. Não existe um jeito certo ou errado de dividir tudo isso. O combinado é sempre o combinado. O problema começa justamente aí, a falta de diálogo para estabelecer esses combinados. Para te ajudar, separamos os 7 assuntos mais importantes que precisam ser conversados entre vocês, sempre, mas especialmente antes de casar. Pega papel e caneta aí para anotar tudo. A primeira coisa é entender o perfil financeiro de cada um de vocês. Vocês são gastadores, poupadores, investidores? Ou como é que cada um lida com o dinheiro? Um é mais controlado que o outro? Quem tem mais aptidão e gosto para organizar as contas? Quem lida melhor com a parte administrativa? Em alguns casos é comum que a função financeira fique centralizada em apenas um do casal. Em outros casos, vocês podem optar em dividir essa tarefa. Mas uma coisa que recomendamos fortemente é que nunca largue completamente o assunto dinheiro de lado na mão do outro. Porque sabe lá o que vai acontecer no dia de amanhã? Não tem nada de mais arriscado do que depender 100% de alguém. E aqui estamos falando de todo tipo de risco, inclusive o de outro morrer e você ficar com uma mão na frente e outra atrás, sem nem saber por onde começar a tomar as rédeas da vida financeira. Depois de entender o perfil do outro, conversem sobre a melhor forma para o perfil de vocês de se organizar nas contas bancárias e nos cartões de crédito. É possível que cada um tenha sua conta individual e estabeleçam algum critério para a divisão das contas em função das receitas e despesas de vocês. Também podem manter as contas individuais e ter uma conta conjunta, ou é possível juntar tudo. Da mesma maneira que a conta corrente, é importante que estabeleçam critérios para o uso do cartão de crédito. Não existe uma regra, mas o não dito pode virar uma enorme discussão no futuro. Então, a comunicação clara entre vocês é a chave para o sucesso financeiro da relação. Vocês podem optar por terem um cartão para cada um, ou um para os gastos com o casal, ou da família. Ou usar tudo junto em cartões conjuntos para concentrar os pontos. Nós fazemos assim aqui. Vai do que funciona melhor para cada um. Conversem abertamente sobre as dívidas e a existência de qualquer restrições financeiras em nome de cada um. Transparência é tudo. Se vocês já começam uma história escondendo esse tipo de informação, não é um bom sinal. Se vocês dividem a vida, é natural que dividam os sonhos e os projetos em conjunto. Todas essas decisões, de uma forma ou de outra, vão ter impactos financeiros. Nada impede que vocês tenham projetos individualizados também. Mas, de alguma maneira, os dois precisam remar na mesma direção em alguns pontos. Caso contrário, uma hora os caminhos de vocês irão se dividir. E o esforço necessário para realizar os projetos será enorme. Ou, pior, vocês acabarão abandonando os planos. A questão dos investimentos é muito importante.
Mesmo que um de vocês ou os dois não queira participar ativamente da gestão dos investimentos, reforço a importância dos dois se envolverem nisso de alguma maneira. Até para depois não virar aquela briga de que um só gasta e o outro só investe. Aí um cobra do outro que fica jogando na cara depois a fatura. Mesmo quando escolhem dividir, cada um tem o seu papel e sua responsabilidade no todo. Em alguns casos, quando um do casal tem uma renda muito maior que a do outro, ou quando um tem uma forma de remuneração diferente, como a renda variável, por exemplo, pode ser interessante deixar as contas fixas sendo de responsabilidade de quem tem a renda fixa. E os investimentos ficam sob a responsabilidade de quem tem a renda variável. Mas os dois precisam ter em mente duas necessidades básicas que impactam a vida dos dois sobre o investimento, que são a reserva de emergência e a aposentadoria financeira. A reserva de emergência da casa é sagrada e precisa ter de 6 a 12 meses das despesas de vocês. Se puder, foque nos 12 meses. A pandemia está aí para nos lembrar que sem uma boa reserva, a gente pode ficar com a corda no pescoço. E a aposentadoria financeira no futuro é para os dois também. Um dia vocês não vão querer mais trabalhar ou vão precisar parar de trabalhar. Então a reserva de aposentadoria precisa ser construída enquanto vocês têm saúde para isso. E não quando chegar lá na frente. Imagina só, ficar dependendo da boa vontade dos outros. Seguro de vida é outra conversa extremamente importante para um casal. E por ainda ser cheio de tabu, poucas pessoas têm inteligência financeira para conversar sobre isso abertamente. Mas pensa aqui comigo. Se vocês vão dividir a vida, provavelmente vão dividir as despesas, os investimentos, o patrimônio. Um dia podem querer também ter filhos. E se acontece alguma coisa com um ou com o outro? Como ficam as contas no primeiro momento? Se um dos dois não trabalhar, por exemplo, o outro que trabalha precisa ter algum seguro de vida. É o mínimo de consideração que se pode ter pelo outro, para dar uma chance do outro respirar por um tempo e reorganizar a vida financeira. E dependendo da divisão que vocês combinaram, de divisão de despesa e investimento, os dois precisam de algum tipo de seguro de vida que protejam a renda de vocês ainda também em vida. Senão, qualquer imprevisto que pode acontecer com qualquer um pode transformar a vida financeira de vocês em um caos da noite para o dia. E ninguém quer isso para a vida da gente, nem para a vida de quem a gente ama, não é verdade? Por último, e o mais importante, conversem sobre os grandes projetos de vocês. Todos eles envolvem dinheiro para serem viabilizados. Não só os de curto prazo, mas principalmente os de médio e longo, porque esses todos estão interligados. Se não se organizarem nem se planejarem juntos, provavelmente vão começar uma história devendo. Então, se você está começando uma vida a dois, além dessa conversa franca sobre temas relacionados ao dinheiro que apontamos, se planejem com o máximo de antecedência possível para os projetos de maior impacto financeiro, como a casa nova, a comemoração do casamento, viagens, compra de carro e filhos. Ficou alguma dúvida? Escreve aqui pra gente que respondemos com o maior prazer. E se precisar de orientação para construir o seu planejamento financeiro de vocês ao longo desse caminho, também teremos um enorme prazer em te orientar com a nossa consultoria. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!